Salve, salve galera! Vamos para uma bateria de questões de lei de execução penal que tem tudo para cair no seu concurso público, principalmente para carreiras policiais. Para você que agora que está estudando para a Polícia Penal de Minas Gerais e para as carreiras policiais, Polícia Civil de Espírito Santo, Polícia Civil de Santa Catarina, tem grande chance de cair pelo menos algumas duas, três questões de lei de execução penal. Vamos lá? Eu sou o professor William Souza, sou professor de Direito Penal e Leis Especiais, sou policial penal do estado de Minas Gerais, também aprovado na Polícia Penal do Rio de Janeiro e GCM Niterói, além da Polícia Civil de São Paulo. Então vamos trabalhar lei de execução penal, resolução de questões. Olho na tela. Vamos lá, hoje a gente vai fazer gabaritando lei de execução penal. E a gente vai começar pela... Só adiantar aqui como é que a gente vai fazer o esquema. A gente começar a nossa programação. Vamos que vamos. Primeira questão na tela. Essa questão é do ano de 2019, do órgão da agente penitenciário de Santa Catarina, a banca FEPESE, né? Aqui ela fala, de acordo com a lei de execução penal, constituem deveres do preso, tá? A questão de deveres, direitos e deveres é quase que intuitivo. Basta fazer uma lida ali, passar a fazer uma leitura seca da lei, que você consegue definir, diferenciar o que é de fato o direito e o que é de fato dever do preso. Então vamos nas alternativas, né? Está falando que constituem deveres do condenado, do preso, seja preso provisório ou preso condenado. Número 1, submissão à sanção disciplinar imposta. Ou seja, isso tem cara de dever ou tem cara de direito? É um direito dele ser submisso? Não, no caso, isso aqui é um dever. A submissão à sanção disciplinar imposta é um dever. Então, a alternativa 1 está correta. Alternativa 2, conservação dos objetos de uso pessoal. É um direito ele conservar? Então, dá para ver que dá para matar se é direito ou dever de acordo com a leitura. Então, é um dever dele conservar os objetos de uso pessoal. Então, a alternativa 2 também está correta. Alternativa 3, higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento. Isso também é um dever do preso. Então, ele tem que manter a higiene tanto pessoal e a limpeza, o asseio da cela na qual ele se encontra. A 3 também é um dever. E 4, indenização à vítima ou aos seus sucessores. Isso também é um dever do preso. Então, a gente tem aí a alternativa 1, 2, 3 e 4 como deveres do preso. Nesse caso, nessa questão, ela não trouxe nenhuma questão de direito. Poderia trazer de direito para poder complicar ali, que é muito comum ter questões que envolvam direitos e deveres. Nesse caso, ela trouxe as 4 opções, elencando ser o direito, ser deveres do preso. E aí a gente vai para as alternativas. São corretas as alternativas 1 e 2? A gente viu que são as 4 alternativas. E você pode ver que já está até marcado aqui, deixei automaticamente marcado. A alternativa é, como são corretas as alternativas 1, 2, 3 e 4. Todas elas são deveres do preso. Vamos para a questão número 2. Vou colocar aqui na tela. Vamos lá, só colocar aqui na tela. Questão número 2. Essa daqui já é do ano de 2025, bem recente, Banca Selecom, do órgão Senapen. A gente já tem aqui um estudo de caso. A Selecom ela costuma trazer muito essas historinhas, esses estudos de casos, para que a gente consiga, dentro da questão, resolver, achar o contexto legal. Então a gente vai voltar aqui. Vamos lá. Então, ó, Marcos coordena a área de educação de um determinado município e recebe convite para formalizar projeto para certificação de pessoas que estão cumprindo pena em estabelecimentos prisionais do Estado. Até então não falou nada com nada, né? Nos termos da lei de execução penal, aí agora ele entra no comando da questão. Isso é muito importante, saber o que a questão está te pedindo. Então, ó, nos termos da lei de execução penal, a remissão da pena por estudo, então está querendo saber sobre remissão da pena por estudo, em atividade de ensino fundamental, médio, superior ou profissional, ocorrerá da seguinte forma: um dia de pena, ou seja, a questão ela quer saber se o preso, quando ele faz a remissão da pena pelo estudo, como que vai abater essa pena. Então, no estudo a gente sabe que a cada 12 horas, no intervalo mínimo de 3 dias, ele tem a redução, a remissão de um dia de pena. Então, no caso de estudo, seja
fundamental, médio, superior ou profissional, em casos de estudo, no intervalo de 3 dias, contabilizando 12 horas, ele vai remir um dia de pena. Vamos ver se a gente acha essa questão aqui. Então, ó, a gente tem na alternativa A, 6 horas, não, como eu falei, são 12 horas. 8 horas de frequência escolar, também não. 10 horas de frequência escolar, e como está aqui marcado, automaticamente acabou marcando a alternativa aqui, letra D, 12 horas de frequência escolar. Então, como eu falei, nas questões de estudo, a cada 12 horas, no intervalo de 3 dias, perdão, ou seja, daria mais ou menos ali 4 horas por dia, ele vai ter a remissão, direito de remissão de um dia de pena, ok? Vamos para a próxima questão. Vamos que vamos. Vamos lá. Questão de número 3. A gente tem aqui o órgão, também Selecom, Senapen, outra questão da mesma banca, do mesmo concurso, por sinal, 2025. Deixa eu tirar aqui a minha tela só para a gente conseguir enxergar. Vamos lá. Segundo a Lei de Execuções Penais, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho ou por estudo parte do tempo de execução da pena. Beleza, mais uma questão falando sobre remissão de pena. Nesse caso aqui está falando tanto da remissão por trabalho quanto da remissão por estudo. Então está falando que ele pode remir parte dessa execução da pena. Essa contagem será feita em razão de... Vamos lá, o que as alternativas trazem para a gente. Então, a alternativa A, ela fala que um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. Beleza, isso aí está batendo com a questão que a gente falou, inclusive, na questão anterior, que a cada 12 horas, né, de frequência escolar, no intervalo mínimo de 3 dias, vai remir um dia de pena. Na alternativa B, está falando 2 dias de pena a cada 12 horas. Não, a gente viu que um dia só. 3 dias de pena a cada 12 horas de frequência escolar sem... Não tem nada disso na LEP, tá? Não tem nada falando sobre a questão do aproveitamento. E a alternativa D, 4 dias de pena a cada 12 horas de frequência escolar com... Não tem nada também falando sobre aproveitamento comprovado. Então, essa questão aqui, ela fala novamente, apesar de ter tratado no enunciado o trabalho e o estudo, ela quer saber a respeito da remissão por estudo. E foi como eu falei, a remissão do estudo se dá a cada 12 horas de frequência escolar, no intervalo mínimo de 3 dias. Gravem isso, intervalo mínimo de 3 dias, tem remissão de um dia de pena. Vamos para a próxima questão, questão número 4, ó, alternativa A. Vamos para a questão número 4, 2025, banca FGV, é uma banca mais pesada, ela traz muitos estudos de caso, trazendo uma historinha ali para que a gente consiga identificar dentro dessa história o que ela está pedindo com enquadramento na lei. Vamos lá? Então, Polícia Civil de Minas Gerais, bem recente esse concurso, vamos que vamos. Em outubro de 2024, João, primário e portador de bons antecedentes. Beleza, primeiro ponto importante, ó, primário e portador de bons antecedentes. Foi preso em flagrante no município de Belo Horizonte, Minas Gerais, após praticar o crime de roubo mediante o emprego de arma de fogo de uso restrito. Segundo gatilho importante, está falando que ele praticou um roubo com o emprego de arma de fogo de uso restrito. Então ele cometeu um crime hediondo, porque o roubo com o emprego de arma de fogo de uso restrito ele está previsto no rol de crimes hediondos. Então, 2 pontos importantes. Ele é primário e cometeu um crime hediondo. Vamos continuar? Fim do processo deflagrado, em seu desfavor, João foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicialmente fechado. Registra-se que, durante a execução, o apenado demonstrou boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento e pelos resultados do exame criminológico. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei de Execução Penal, é correto afirmar que João progredirá de regime quando tiver cumprido ao menos, então é uma questão muito boa que trata da progressão de regime. Até escrevi aqui para deixar bem marcada essa questão da progressão de regime e muita gente se confunde nos percentuais. Então a gente vai tentar agora criar um esquema aqui para que você consiga matar de vez essa questão e não errar mais nenhuma questão que fale de progressão de regime. Vou colocar só a tela para a gente conseguir fazer esse esquema, tá? Então, vamos que vamos. Progressão de regime começa com 16%, beleza? Esse PRI aqui, ele é de primário. Então, o condenado que cometeu um crime sem violência ou grave ameaça, esse SV aqui é sem violência, né? E que for primário, ele vai progredir de regime com 16%, beleza?
E aí tem até um mnemônico muito bom do professor chamado Diego, que ele é do Monster Concursos, que ele até brincou falando que na prima de 16 você vai sem violência. Então, na prima de 16 você vai sem violência. E aí ele pula para a prima de 25, que ela já é mais experiente, né? Segundo ele, é mais experiente, vai com violência. Então é um mnemônico aparentemente bobo, mas que ajuda muito a gravar. Na prima, ou seja, primário, sem violência, 16%. Primário com violência, 25%. E aí a gente vai para 20% com reincidente. O reincidente sem violência ou grave ameaça. E aí a gente fecha essa primeira etapa com reincidente, com violência e grave ameaça. Então, 16, 20, 25 e 30%. Beleza? Vamos voltar aqui a nossa tela. Então, essa aqui é a primeira etapa para gravar. Então, na prima de 16 anos, ele fala, né, que a prima de 16 anos você vai sem violência. Já na prima com 25, né, você já vai com violência. E aí você complementa com reincidente sem violência 20 e reincidente com violência 30. Agora a gente vai para o que a questão de fato pediu, que é a parte dos crimes hediondos, que é a segunda etapa. Vamos lá? Deixa eu tirar novamente aqui, voltar para a tela. Vamos que vamos. Então, ó, começa a progressão de regime para crimes hediondos partindo do 40%. Então, 40% para quem cometeu crimes hediondos ou equiparados. Lembre-se, toda vez que disser crimes hediondos, eles também vão tratar os equiparados. Tráfico, tortura e terrorismo também com esse mesmo percentual. E primário, beleza? Então, 40% crimes hediondos e primário. Aí a gente vai, deixa eu só voltar aqui para a tela para continuar falando com vocês, depois eu saio da tela novamente. Aí a gente chega agora para, isso aqui eu tenho que sair da tela, 50% para, vou sair para vocês conseguirem ver, 50% para quem cometeu crime hediondo, né, ou equiparados, também sendo primário, porém com resultado morte. Toda vez que vocês encontrarem essa frase, nessa palavra resultado morte, né, lê-se também vedado o livramento condicional. Então, todo crime hediondo que tiver com resultado morte vai ser vedado o livramento condicional. Para 50% também a gente tem, para quem exerce o comando de organização criminosa, esse comando pode ser individual ou coletivo, para a prática de crimes hediondos. E, por último, para a constituição de milícia privada. Então, nos 50%, a gente tem 3 alternativas, tá? 3 requisitos para poder progredir de regime. Então, 50% para quem cometeu crime hediondo com resultado morte sendo primário. A gente tem para quem exerce o comando individual ou coletivo para a prática de crimes hediondos e também para a constituição de milícia privada, beleza? E aí a gente vai para 55%, que é bem recente agora, que é a prática do feminicídio, também sendo primário, como eu coloquei ali, o VLC, que é vedado livramento condicional. Como envolve morte, né, o feminicídio, então é vedado também o livramento condicional, 55%, alteração recentíssima da legislação da lei de execução penal. E aí a gente tem mais 2 percentuais, que é o de 60%, que é no caso da prática de crime hediondo para quem é reincidente, beleza? E por último, a gente fecha os 70%, que é a prática de crime hediondo e também equiparado, lembre sempre equiparado, no caso de reincidente, com o resultado morte, também vedado livramento condicional. Então, de acordo com a questão, ela falou que o João ele é primário e ele cometeu um crime hediondo, né? Porém, não foi com resultado morte. Ele cometeu o crime hediondo, que é o roubo com emprego de arma de fogo de uso restrito. Então, ele se encaixa nessa questão aqui no 40%. Então, crime hediondo sendo primário. Vamos ver se essa é a resposta correta que está aqui no slide. Perfeito. Então, ó, ele terá que cumprir ao menos 40% da pena. Perfeito? Vamos na próxima questão. Deixa eu sair aqui da tela para a gente fazer a leitura. Beleza? Vamos que vamos. Questão número 5, Banca Vunesp, 2025 também, TJ do Rio de Janeiro, né? O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Vamos que vamos? Em caso de falta grave, aqui ele está tratando da falta grave, cometida por quem já teve reconhecida a sua remissão, de acordo com a Lei de Execução Penal, né? A Lei 7.210 de 84, e entendimento do STF, é correto afirmar que ele está perguntando aqui, no caso do preso, né? do condenado, que comete, ou provisório, né? Que comete falta grave. Qual é a consequência, uma das consequências que ele tem no cometimento de falta grave? Vamos lá? A gente tem aqui, ó, é correto afirmar que
a coisa julgada material impede que seja revogado o tempo remido. Não, não é essa que é a alternativa correta. A gente vai chegar e eu vou explicar melhor com mais detalhes. Por se tratar a sentença de remissão de coisa julgada formal, é possível a revogação de até 30 dias do tempo remido. Também não tem isso na lei de execuções penais. O juiz poderá revogar até um terço do tempo remido, sem limite máximo. Vamos deixar essa daí, vamos lá. Ó. Letra D. O artigo da lei de execuções penais, né, 7.210 de 84, que possibilita a revogação da remissão por falta grave, não foi recepcionado pela Constituição. Não está dizendo nada disso, né? Aqui está CR, mas na verdade seria CFR, né? Constituição Federal da República. E a letra E, a gente tem aqui, o juiz poderá revogar até um terço do tempo remido, tendo por limite máximo 30 dias. E a questão correta é a letra B, que está falando... Não, cadê a letra B? Não, perdão, a letra C. Que o juiz poderá, no caso de falta grave, o preso que cometer falta grave, o juiz dele poderá remir até um terço do tempo remido, ok? Vamos ver se é essa questão mesmo. Vamos que vamos. Só colocar aqui na parte. Isso, ó, letra C, perfeito. Como eu falei, o juiz... Vamos que vamos, deixa eu botar aqui para a tela. Então, nessa questão do cometimento de falta grave, o juiz ele pode, né, revogar até um terço do tempo remido. Então, assim, ele não vai revogar um terço. Então, isso é muito importante. Ele pode revogar até um terço. Tá? A questão ela pode trocar também essa palavra, colocando que ele vai revogar um terço. Mas, na verdade, ele tem essa discricionalidade de escolher até um terço, beleza? Vamos para a próxima questão. Voltar para a tela. Vamos que vamos. Questão número 6. FGV, também 2024, banca a FGV, no caso, o órgão Polícia Civil de Minas Gerais. Outra questão muito bacana. Aqui, sempre como eu falei, a FGV ela sempre traz um estudo de caso. Vamos nesse estudo aqui de caso. Show, só. É isso, beleza. Vamos começar aqui. Só para a gente começar a ler na tela cheia. Fábio, reincidente em crime doloso, ou seja, gatilho, ó, ele já foi reincidente em crime doloso, cumpre pena definitiva em regime fechado pela prática de crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Então aqui, ó, ele já tem um crime hediondo, perfeito, né? E ele é reincidente. No curso de execução penal, sobrevém o falecimento do cônjuge, mas, ou seja, já está puxando outro gatilho, outro assunto, falando da questão da morte de um parente, né? No caso, o cônjuge também do apenado. Nesse cenário, considerando as disposições da lei de execução penal, é correto afirmar que Fábio, ou seja, o enunciado ele traz um monte de... Deixa eu voltar aqui para a tela para conseguir falar com vocês. Só meio... Cadê aqui? Isso, beleza. O enunciado ele traz um monte de informações que muitas vezes até para te confundir, mas é importante ficar atento no que está pedindo na questão e o comando. Que aqui ele vai falar a questão do falecimento. Então, o que o preso ele pode, o que ele tem direito, o que ele pode fazer em caso de falecimento de parente ou cônjuge. Vamos lá? Então, aqui, ó. Alternativa A. Tem direito à permissão de saída que será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso. Letra B. Tem direito à saída temporária que será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso, ou seja, que ele só trocou a permissão de saída pela saída temporária, que são dois institutos distintos. Tem direito à saída temporária mediante escolta, perdurando pelo tempo necessário à finalidade de sua saída, ou seja, durante o velório, o enterro do cônjuge, né? Não tem direito à permissão de saída por estar cumprindo pena em regime fechado. E a letra E, não tem direito à permissão de saída por ser reincidente em crime doloso. Vamos lá, essa questão aqui, a questão, ela trata das autorizações de saída. Deixa eu voltar aqui para vocês, cadê? Cadê o webcam? Isso. Ela trata da autorização de saída. A autorização de saída é um gênero que comporta duas espécies, a saída temporária e a permissão de saída, né? E a gente tem alguns requisitos, tanto para um quanto para outro. No caso em questão, sobre o falecimento do cônjuge, né, familiar, cônjuge, se trata de uma permissão de saída. A gente tem um mnemônico muito bom, que é o PDF, né? Em caso de permissão de saída, o preso ele pode sair do estabelecimento em caso de doença, né? Ou seja, para fazer o tratamento fora do estabelecimento penal, ou em caso de falecimento familiar ou cônjuge. Então, PDF é um mnemônico muito bom para gravar permissão de saída em caso de doença ou falecimento do cônjuge ou familiar. No caso familiar seria de mais próximo, né? Que seria pai, mãe, filhos, enfim.
essa questão. Então, a permissão de saída, ela trata dessas duas questões. Vamos voltar para a tela aqui e tentar achar a questão correta. A questão correta, ela tem direito à permissão de saída? Beleza, a gente viu que é a permissão de saída, que será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontrar o preso. Essa é a alternativa correta, porque a permissão de saída, deixa eu voltar aqui, botar a tela aqui, beleza. A permissão de saída, ela é autorizada, ela é concedida pelo diretor, tá? E é discricionário, porque o diretor ele vai avaliar a situação, se ele vai liberar ou não. Então, não é, de fato, uma coisa que o preso ele vai conseguir de qualquer jeito. Porque, muitas vezes, o preso está num estado e o parente morreu no estado... Por exemplo, o preso está no Rio de Janeiro e o parente dele morreu lá no Amapá. Então, assim, olha o transtorno, como é que vai ser para levar esse preso para lá. Às vezes, não é tão viável. Então, como por ser discricionário, é o diretor que vai autorizar ou não. Ok? Vamos para a segunda letra B, né? Então, letra B tem saída temporária. Não, no caso da saída temporária, a gente vai tratar em outra questão que fala muito dessa questão da saída temporária, que será concedida pelo diretor. Não, a saída temporária ela é autorizada pelo juiz da execução. Perfeito? Autorizada pelo juiz, no caso. Tem saída, tem direito à saída temporária, a gente viu que não. Não tem direito à permissão de saída, também a gente viu que tem direito à permissão. E não tem direito à permissão de saída, a gente viu que tem. Então a gente fica como gabarito a letra A, que tem direito à permissão de saída, né? Que é autorizado pelo diretor, deixa eu botar aqui, isso, autorizada pelo diretor, onde se encontra o preso. Então, lembrando que, em caso de permissão de saída, vai ser autorizada pelo diretor em dois casos: caso de doença, né? Em caso de falecimento. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. Vamos para a questão número 7, ano de 2024, mais uma questão da banca FGV do Tribunal de Justiça. Deixa eu sair aqui da tela para a gente fazer a leitura. Então, vamos lá. Durante o cumprimento de pena em regime fechado pela prática do crime de porte de arma de fogo de uso permitido, a companheira de Marcos veio a óbito. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei de Execuções Penais, né, a Lei 7.210 de 84, é correto afirmar que Marcos... Vamos lá, deixa eu voltar aqui a tela, vamos debater sobre essa questão. É uma questão que fala sobre a permissão de saída, né? Como eu falei, permissão de saída é uma das espécies do gênero autorização de saída. Na autorização de saída, a gente tem a permissão de saída e a saída temporária, quando é cabível cada uma. Aqui a questão ela traz a hipótese de óbito, né? Da morte da companheira, pode ser cônjuge ou companheira do preso. E a permissão de saída, ela ocorre em duas situações. No caso de falecimento, né, aí pode ser cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão, que é aquele mnemônico CAD, né, ou CCAD, que é C de cônjuge, o outro C de companheira, o A ascendente, descendente e o I de irmão. Né? Então, falecimento de cônjuge, companheira, ascendente, descendente, irmão, autorizada assim a saída do... É permitida a saída do preso no caso de falecimento. E a questão de saúde, né? Para tratamento de saúde do preso, caso o estabelecimento prisional não tenha como promover esse tratamento de saúde para o preso. Aí é sim permitida a saída dele para que ele faça esse tratamento de saúde de forma externa. Então, vamos lá, recapitulando: permissão de saída, mnemônico PDF. P de permissão em caso de doença, né, do preso, e em caso de falecimento, o F de falecimento. E aí vai cônjuge, companheira, descendente, ascendente ou irmão, beleza? Então, a hipótese de saída temporária já é um benefício que ele tem, preenchendo alguns requisitos e autorizado pelo juiz. No caso, a permissão de saída é autorizada pelo diretor do estabelecimento. Então, a questão ela trata da autorização de saída, haja vista que fala do óbito da companheira do Marcos. Então, vamos lá. Alternativa A, deixa eu sair aqui da tela novamente. Alternativa A, não terá direito à permissão de saída. Pelo que eu falei, ele vai ter direito sim à permissão de saída. Então, já descarta a opção A. A opção B, não terá direito à permissão de saída. A gente viu que ele tem direito sim à permissão de saída. Alternativa C, terá direito à permissão de saída a ser concedida pelo diretor de estabelecimento prisional. Vamos voltar aqui. De fato, a alternativa C ela é a alternativa correta, porque ele tem direito sim à permissão de saída,
e a permissão de saída ela é autorizada pelo diretor do estabelecimento prisional. As bancas costumam trocar quem autoriza. Então, gravem bem, quando for permissão de saída, quem vai autorizar é o diretor do estabelecimento, tá? E no caso de saída temporária, quem autoriza é o juiz, perfeito? Vamos voltar aqui para a tela. Então, a alternativa correta é a alternativa C, vamos ler as demais. A alternativa D fala que ele terá direito à saída temporária, no caso de falecimento não é cabível em saída temporária. E a letra E é a mesma coisa, terá direito à saída temporária, então a gente viu que não é o caso deixa eu voltar para cá para a tela, é um caso de permissão de saída, beleza? Então vamos ver a questão correta, marcou como letra D, perfeito, gabarito. Então próxima etapa agora, próxima questão, a gente vai para a questão número 8. Vamos para a nossa última questão dessa bateria de exercícios para Lei de Execução Penal, questão número 8, 2024, banca IBFC, Polícia Penal do Goiás. Vamos lá? Só sair aqui da tela para a gente conseguir ler o enunciado. Júlio foi condenado à pena privativa de liberdade por sentença transitada em julgado. Durante o cumprimento de sua pena privativa de liberdade, cometeu crime doloso, ocasionando subvenção da ordem, ficando sujeito ao regime disciplinar diferenciado, chamado RDD. Sobre o regime disciplinar diferenciado previsto na Lei de Execução Penal, assinale a alternativa correta. Vamos lá, vamos conversar sobre esse enunciado antes de a gente ler as alternativas. O RDD, o regime disciplinar diferenciado, é uma sanção que o preso pode sofrer e caso ele cometa algum tipo de falta, né, principalmente falta grave, ou algum tipo de delito, ou no caso subversão da ordem. Então tem algumas coisas que ele pode cometer, que são previstas na LEP, na Lei de Execução Penal, que são passíveis da sanção RDD, que é uma sanção mais rígida, de todas é a mais rígida. E ela segue alguns critérios, ela tem alguns critérios que a gente vai tentar desmembrar agora aqui nas alternativas. Vamos lá? Então, alternativa A. O regime disciplinar diferenciado terá duração máxima de 4 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie. Vamos falar sobre essa alternativa A. O regime disciplinar diferenciado ele terá duração de até 2 anos. Então, a alternativa está errada, que ela fala que terá duração máxima de até 4 anos, sendo que o RDD terá duração máxima de até 2 anos, sim, sem prejuízo de repetição de sanção por nova falta grave da mesma espécie. Então, alternativa A, errada, sendo que 2 anos é o correto, né? Vamos lá. Alternativa B. Júlio tem direito à saída da cela por 2 horas semanais para banho de sol, em grupos de até 6 presos, desde que não haja contato com preso do mesmo grupo criminoso. Vamos lá? A alternativa B ela também está errada, por quê? Deixa eu só ajeitar aqui a tela. Porque fala que ele terá direito a banho de sol de 2 horas semanais. Na verdade, o erro está na semana. Na verdade, ele terá sim 2 horas de direito de banho de sol, mas 2 horas diárias. E o segundo erro está falando que o grupo de até 6 presos, na verdade, ele vai ter direito a 2 horas de banho de sol diárias, em grupos de até 4 presos, desde que não sejam grupos do mesmo, não sejam presos do mesmo grupo criminoso, como está falando aqui, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. Então a alternativa B também está errada, e são esses dois erros. Falar que são 2 horas semanais e de grupos de até 6 presos, beleza? Alternativa C, Júlio tem direito a visitas mensais de até 3 pessoas por vez a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família. A alternativa C também está errada, por quê? Porque ele vai ter direito a visitas quinzenais e não mensais de até 2 pessoas da família, tá? 2 pessoas por vez da família a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico. Essas instalações são chamadas de parlatórios. Isso aí está correto. E a passagem de objetos por pessoa da família, beleza. O erro da alternativa C é falar que ele tem direito a visitas mensais, sendo que as visitas são quinzenais, até 2 pessoas da família, por vez, né? Que está falando que são 3 pessoas. Então o erro está nessas duas questões. Alternativa D, o regime disciplinar diferenciado terá duração máxima de até 2 anos, perfeito, não sendo permitida a repetição de sanção por falta grave da mesma espécie. Aí isso torna a alternativa errada,
porque na verdade sim, ela terá duração de até 2 anos, sem prejuízo da repetição da sanção por nova falta grave da mesma espécie. É o que tornaria a alternativa D certa, mas ela está de fato errada. E a gente fica com a alternativa E, que fala que Júlio tem direito a entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, correto? Inclusive, algumas questões falam que tira esse exceto e coloca inclusive, né, que as entrevistas são monitoradas, inclusive aquelas com seu defensor, que tornaria a questão incorreta. Mas, na verdade, exceto aquelas com seu defensor, perfeito, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Essa alternativa ela está certinha, é o que diz exatamente na Lei de Execução Penal e é o que está previsto aqui no gabarito, marcando como correto. Vamos lá? Deixa eu vamos ver aqui certinho. Então, vamos lá. Se você quer, só sair aqui da tela. Se você quer aprender mais sobre lei de execução penal, sobre direito penal, não deixe de me seguir nas redes sociais também. Professor William Souza no YouTube e professor ponto prof, né? Prof.William Souza no Instagram. Tá, deixa eu voltar aqui para a tela. Cadê? Para falar com vocês. Deixa eu puxar para cá. Então, galera, continue estudando, continue aí firmes e fortes na sua preparação para as carreiras policiais. Para você que está estudando, principalmente para a Polícia Penal de Minas Gerais, que é o concurso no qual eu faço parte, Polícia Civil do Espírito Santo, Polícia Penal e Polícia Civil de Santa Catarina. Curtam esse vídeo, compartilhem também com as pessoas que estão, seus amigos que estão estudando. Não deixe de se inscrever também no canal e compartilhe o máximo aí. Esse é o primeiro vídeo de resolução de questão que eu estou fazendo aqui. Eu vou fazer muitos outros de direito penal, de lei de execução penal, para que a gente consiga estudar ao máximo e ajudar as pessoas que estão estudando para concurso público. Valeu? Até a próxima, galera!